Salve, salve! Hoje vamos falar sobre o princípio da luz e da sombra, compreendendo que tudo tem dois opostos. Toda qualidade que existe de expressão está relacionada a uma variável que complementa ela por um lado e, por outro lado, se opõe a ela. Então, isso nos leva à compreensão de que não existe bem e mal absolutos, que tudo na natureza é paradoxal. E que assim como nós temos qualidades benéficas, nós também temos qualidades bem sombrias. Digamos que até mesmo a sombra, ela pode ser utilizada de uma forma luminosa, se bem compreendida e bem canalizada. Da mesma maneira, a luz, ela pode ser utilizada de uma forma sombria, se não for bem compreendida e bem canalizada. Eu quero começar lendo o princípio da dualidade, do hermetismo, beleza? Ó, tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, aí a gente já compreende um pouquinho, a partir desse princípio hermético, que tudo, na verdade, é uma grande unidade. Por vezes, a gente entra em julgamento. O que é bom, o que é ruim. Quando temos esse julgamento, isso dificulta a assimilação da lição a qual aquilo que estamos julgando está trazendo para nós. Porque quando se apresenta algo na sua vida, alguma experiência, alguma pessoa, alguma situação, seja o que for que esteja acontecendo. Quando isso se apresenta, é para trazer uma lição evolutiva. Isso já é outro ponto que o mago bem sabe, tudo que se apresenta possui um propósito e uma lição para a minha alma. Tudo que transpassa, inclusive eu ter esse corpo físico e estar nesta casa, nessa situação, tem uma lição guardada para mim dentro desse ciclo de experiências. A alma, ela atravessa milênios, atravessa diversas culturas, países, situações distintas ao decorrer da sua trajetória na existência material e para além da existência material, inclusive para outras existências. E durante esse percurso, vai se compreendendo que tudo que chega, cada passagem, cada degrau, tem as suas lições evolutivas. Então você que está aí agora, nessa situação aí, você que está vivendo determinadas experiências com determinadas pessoas, existem lições aí. E não existe julgamento de que isso que eu estou vivendo é bom ou é ruim. Vou comentar aqui, ó, colocar aqui o comentário fixado, Mago TV, dualidade de luz e sombra. Legal. O mago, a maga, como bom e boa buscador de consciência, nunca coloca o julgamento de que isso é bom ou isso é ruim. Perdi tudo. Pode ser muito bom. Ganhei tudo, pode ser péssimo. Tudo é uma questão de o quanto que a tua consciência sabe lidar com aquilo que está se apresentando. Se a sua consciência estiver devidamente expandida e evoluída, vai perceber na crise uma oportunidade. Se a sua consciência estiver um tanto quanto limitada, vai perceber na crise o fim do mundo. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então esse que é o ponto. Por isso que o mago busca tanto conhecimento. Porque conforme ele vai conhecendo os ciclos da natureza, até mesmo isso que eu estou falando para vocês agora, de que tudo que se apresenta tem um lado de luz e de sombra, melhor ele consegue lidar com essas experiências. Então ele não fica preso numa visão engessada de que isso está acontecendo para me prejudicar ou que isso é um problema. Não, esse problema, essa perda, essas cinzas que viraram a minha vida, eu vou examinar bem elas. Pode ser que tenha condição de brotar uma flor dela. Por trás de todo o caos, e aí que entra esse aspecto de que tudo é duplo e tudo tem polos, e que na verdade o polo oposto é a mesma coisa do polo que está do outro lado. São opostos e se complementam e formam uma coisa só mudam o grau de expressão deles. Então, se por um lado a gente tem o caos
e do outro lado a gente tem a ordem? Na verdade, o caos é outra face da moeda da ordem. E quando a ordem começa a ficar muito engessada, ela se torna caótica, inclusive. E quando o caos consegue se abrir para uma possibilidade evolutiva, ele está, na verdade, reestabelecendo a ordem. Então, esses são os pontos. Às vezes a gente está lá numa situação de vida que está tudo bem ordenado. Tá, tô num trabalho lá que eu considero, beleza, um trabalho que eu considero que está sendo lucrativo para mim, tanto no sentido material como no sentido espiritual, no sentido emocional. Beleza, aparentemente está tudo em ordem, tô com relações legais, tô numa situação de vida que eu considero legal. Aí um belo dia o caos se apresenta e derruba tudo. Era porque aquela ordem estava me acomodando. A natureza quer que a gente evolua. Então, quando a gente enrijece demais uma ordem e tenta segurar as coisas, principalmente em tempos como esse que vivemos, em que as transformações estão aceleradas, porque é uma transição de eras, então o fato de ser uma transição de eras catalisa ainda mais o processo evolutivo. Não dá para perder muito tempo. É mais ou menos assim, você passa pela experiência, aprende logo com ela, e se você não aprender logo com ela, ela vai ser mais rigorosa, porque quando aperta, digamos, a evolução é obrigatória. Quando a coisa está muito solta, é mais fácil a gente ficar tranquilo, se acomodar e ir levando. Mas quando aperta, a evolução ela é necessária e obrigatória para resolver a própria sobrevivência, muitas vezes. Gente, acabei de comer um cabelo. Às vezes acontece. Um cabelo grande sabe o que acontece. Boa noite, quem vem chegando. Então esse que é o ponto. Você estava lá naquela ordem estipulada. Tô aqui nesse trabalho, nessa relação, nessa história. Pode parecer que está tudo bem, mas a limitação de poder alcançar algo mais porque você está acomodado que aquilo está tudo bem, já é um problema. O mago está sempre em busca da evolução e ele caminha com a natureza que possui essa essência transformadora. Então nada permanece o mesmo por muito tempo. Então, se ele não consegue modificar a sua realidade conscientemente canalizando isso para uma ascensão, para uma melhora, a natureza vai obrigar ele e, se preciso, vai oferecer rigores evolutivos para que ele tome uma atitude mais firme, para que ele se coloque de forma mais dedicada no seu processo de evolução e que torne, então, seja o que for que esteja vivendo, como eu falei no exemplo, esse trabalho, essa relação, essa situação mais sublime, mais elevada. E esse que é o ponto da luz e da sombra, que pode nos enganar, porque às vezes uma situação que a gente julga que está tudo muito bem, na verdade ela pode ser meio problemática, justamente por aparentar estar tudo bem e não ter uma dinâmica evolutiva. E é muito comum na vida do ser humano, ele passa por constantes desequilíbrios e reequilíbrios. O caos ele vem e destrói tudo, e aí a gente precisa se reequilibrar com a consciência assimilada depois de ter passado por uma desconstrução. E a gente vai se reconstruindo com mais condição interna de realizar uma realidade mais elevada, com mais sabedoria, porque a experiência nos trouxe essa sabedoria. E por isso que conforme a gente vai adquirindo mais sabedoria e mais experiência, a gente para de olhar as coisas com aquele olhar de que isso é bom e isso é ruim. Não existe esse aspecto de que isso é bom e isso é ruim. Aquilo que é ruim pode oferecer grandes lições evolutivas para você e abrir a sua consciência. O grande problema é a falta de consciência, é a falta de conhecimento. Porque na falta de conhecimento, algo bom pode ser problemático. E bom já digo entre aspas. Com a consciência aberta, algo ruim é uma grande oportunidade de evolução. A gente tem, sim, na matéria, o prazer e a dor, e tudo possui o seu oposto complementar. A gente tem a paz e a guerra. A cada ação a gente escolhe o que a gente planta e a gente vai colher de acordo com o grau de vibração que a gente trabalha. Então, quem plantar aqui na Terra, pela paz ou pela guerra, vai colher. E dentro desta compreensão, a gente entende que dentro de nós existem tendências polares.
e a gente está transitando entre elas, mas nós somos as duas. Então é aquela coisa, se eu falar que eu não sou raivoso, que eu não sou orgulhoso, que eu não sou medroso, eu estou sendo um grande hipócrita, entende? Se eu falar também que eu não sou corajoso, que eu não sou humilde, por um lado eu sou vaidoso, por outro lado eu sou humilde. Por um lado eu sou medroso, por outro lado eu sou corajoso. Eu vou estar sendo um grande hipócrita também. Então, esse que é o ponto, não negar nada. E estar atento às lições evolutivas que a vida te oferece. Às vezes você é colocado numa relação que determina para você a observação de determinadas qualidades. Principalmente quando você está vibrando num oposto. Porque daí a pessoa que vem para se apresentar para você pode ser um colega de trabalho, pode ser uma relação amorosa, uma relação de amizade. Você está lá num padrão, por exemplo, um pouco preguiçoso, que é um aspecto, uma polaridade. A polaridade oposta e complementar a ela seria a atitude, o movimento, a proatividade, certo? E aí você vai se relacionar com alguém que tem essa proatividade, que é para quê? Para levantar isso em você. Aí que é o ponto de que as relações, elas já são um processo de autoconhecimento, trazer para você aquilo que você precisa, de uma forma encarnada em outra pessoa, porque sozinho, por vezes, é mais difícil. Eu teve momentos da minha vida em que eu estava muito austero. E momentos, inclusive, diferentes desse que eu estou fazendo agora, que eu estou fazendo mais lives, foi momentos da minha vida que eu estava retirado na caverna, que eu só meditava, fazia yoga, não estava nem tão preocupado com essa coisa assim de trabalho, né? Com todos os conhecimentos que eu fui adquirindo. Teve um momento que eu até pensei, não, eu vou largar tudo isso, eu vou ficar só meditando. Esse é um extremo do isolamento, né? Do recolhimento. E aí a gente tem o outro lado, que é a expansão, que é a abertura. Agora até que eu estou num momento de bastante expansão, fazendo bastante live, fazendo bastante conteúdo. Então o que que acontece? A vida enviou relações para mim, pessoas para minha vida, que me tiraram da minha austeridade. E foi um momento que eu estava bem assim afastado de tudo e de todos. Eu não queria muito assunto com ninguém, na verdade, que eu queria só ficar na minha meditação. Foi um momento importante porque lá eu consegui contemplar muitas lições evolutivas, mas passou. Foi um momento que passou. Hoje em dia, eu até posso tranquilamente passar um dia de meditação. Passar um dia inteiro, sem falar com ninguém, ou até mais. Ficar completamente recolhido. Mas eu entendo que não é a lição que eu preciso neste momento. E aí, por exemplo, aquele exemplo que eu falei, você está numa polaridade da preguiça. A vida vai colocar alguém que vai te tirar da tua zona de conforto, vai falar, ó, te movimenta. E essa pessoa que está muito ativa, você vai tirar ela da zona de conforto dela. A zona de conforto dela é o quê? Muito movimento, não consegue parar quieta, não consegue relaxar. Sempre que a gente vai para um extremo ou para o outro, dentro das polaridades, aí que a gente está complicando a nossa vida. Então a gente não deve se condenar, nem se julgar, muito menos julgar os nossos irmãos. A gente não deve ficar pensando, poxa, nossa, agi mal, eu sou raivoso, eu sou preguiçoso, eu sou orgulhoso. A gente tem que se observar e perceber como que a gente caminha para o equilíbrio. Sempre bato nessa tecla com vocês, gente. O caminho do mago, ele é o equilíbrio. A evolução de consciência permite você se aproximar do equilíbrio. Com o equilíbrio, você se torna mais potente. Com o equilíbrio, você tem mais habilidade para responder às situações do dia a dia. Com o equilíbrio, você não perde a calma, mesmo no meio da tempestade. E a gente passa por tempestades estando encarnado nessa matéria, tem tudo que é tipo de ciclone, tem tudo que é tipo de chuva de meteoro, que a gente passa ao decorrer da nossa experiência. Então esse que é o ponto. Não é também o julgamento de que eu tenho que ser sempre perfeito, porque eu já estou sendo imperfeito, sempre que eu entro no excesso ou na escassez. Esse que é o ponto-chave que eu quero falar para vocês. E isso é uma compreensão que se adquire ao processo de evolução de consciência. Você vai evoluindo a consciência para perceber onde que você está. Eu estou muito extremo no isolamento, estou muito extremo na ambição. E a ambição não necessariamente é uma coisa ruim. O que é ruim é a ganância. Ambição no sentido de que você quer mais, você quer desenvolver. Eu quero
Poxa, eu quero viver numa casa melhor, uma casa mais bonita, mais bem estruturada. Eu quero ter mais maturidade emocional. Eu quero melhorar minha comunicação. Isso é ambição. Você quer algo a mais do que aquilo que você tem agora. Eu considero isso muito importante. Eu vejo, eu tenho determinados conhecimentos. Cara, eu quero ter mais conhecimento. Mas se eu me tensiono querendo ler 50 livros por dia, eu tô indo para um extremo do workaholic, do CDF. E aí eu posso também entrar numa outra polaridade, que é o aluno do fundão que não quer ler nenhum livro. Eu não devo entrar em nenhuma delas. Extremismo, fanatismo, são dois filhotinhos da ignorância que o mago deve combater. Ele não deve entrar nessa identificação tão grande com os personagens e deve viver todos eles. Eu já fui o aluno do fundão e já fui o CDF também. Hoje eu tenho um equilíbrio. Porque existe muita tensão nos opostos. E essa tensão nas polaridades extremas gera o conflito interno e o conflito com o mundo por sucedência e consequência. Por isso que, quando você encontra esse meio termo, do quanto que eu estou isolado e do quanto que eu estou expandindo a minha energia para o universo, você consegue lidar de forma muito mais elevada, sublime, com o processo tanto de se recolher, ter mais compreensões com isso, e também no momento de se expandir, ter mais compreensões também com isso. Esse que é o ponto-chave, gente. Faz sentido isso que eu tô falando? Ou é papo de maluco a essa altura aqui da noite de quarta-feira? Inclusive, vamos ter lives agora dentro destes assuntos esotéricos, associados à evolução de consciência, que é o grande propósito de cada respiração na minha vida. O propósito de cada respiração na minha vida é buscar e transmitir. Porque esse que é o princípio da magia. Você busca para depois transmitir. A evolução de consciência. Então eu assimilo, eu assisto para depois falar. Eu leio para depois eu falar. Eu aprendo para depois ensinar. Isso já é magia pura, né, galera? Então toda quarta vamos ter. Ó, pelo menos para a Beth tá fazendo sentido. Então, esse é o ponto-chave, galera. O equilíbrio para além de um oposto, para além de um oposto e de outro. E aí a gente normalmente julga, né? Principalmente a parte sombria. Só que o que acontece? Enquanto a gente julga a parte sombria e não olha para ela com uma certa atenção, porque é que nem criança, a gente tem um monte de criancinha dentro de nós que precisa de atenção e de cuidado. Então quando você nega uma emoção e você assim diz, ó, dá licença que eu tô aqui fazendo alguma coisa que eu considero importante e tudo mais, e muitas vezes alguma coisa que nos leva ao aspecto luminoso, né? A gente pega e coloca a sombra de castigo lá, ajoelhadinha no milho. Não, fica aí que aí é o teu lugar. Aí que é lugar de menino mau e de menina má. E aí o que acontece? Ela vai se revoltando com nós. E um belo dia ela comete uma gafe com nós. É que nem os gatos, gente. Aqui a gente tem bastante gatos, eu e minha esposa. E cara, se a gente começa a aloprar muitos gatos, eles vão lá e fazem xixi nas nossas coisas. Então por isso que a gente diz que na verdade não é nós que temos gatos, os gatos têm nós. Então o que acontece? É importante dar atenção. É importante olhar com carinho. Olha só, eu sinto raiva. Olha só, eu sinto medo. Olha só, eu tô com preguiça. Olha só, eu sendo orgulhoso e vaidoso. Dá essa atenção. Olha eu sendo negligente com aquilo que eu tenho que fazer para minha vida melhorar. É olhar para essas facetas, porque tudo isso precisa de atenção plena. Precisa de observar bem. Por isso que é tão importante, inclusive, o equilíbrio entre o recolhimento e a expansão, porque quando você se recolhe, é um momento meditativo que você pode observar isso. Entre o princípio ativo e receptivo. Por exemplo, você vai lá fazer uma consulta terapêutica, vai fazer seu mapa astrológico, seu mapa numerológico, vai jogar um tarô, ou vai fazer qualquer outra terapia. É o momento de você olhar para tudo isso e conversar sobre isso, inclusive. É o momento para você, então, dar espaço para estas energias se manifestarem. Porque enquanto você simplesmente vai jogando debaixo do tapete, um dia estoura. Não, eu não sinto raiva, tem que estar tudo bem. Aí um belo dia, tu vai botar fogo em tudo.
Não, eu não sinto medo e tudo mais. Daí um belo dia tu vai ter uma crise de pânico e daí quando você precisar responder com habilidade em uma situação, você vai ter a crise de pânico e vai travar. Então a gente precisa olhar para essas coisas. Você pode fazer isso sozinho ou pode fazer isso com a ajuda de algum profissional, mas precisa olhar para isso. Da mesma maneira, precisa olhar para a tua luz. Precisa olhar para aqueles aspectos, digamos, talentosos, bem fluidos que surgem da tua expressão e dar também o reconhecimento para eles. Normalmente é mais fácil reconhecer a luz. Depende, tem pessoas que gostam do universo das sombras, tem pessoas que preferem os vilões e que preferem os heróis. Mas, na verdade, os vilões e os heróis são o mesmo. São partes integrantes da grande unidade, por isso que tudo é divino. O mago, ele reconhece, tudo é divino, e por isso que ele não condena nada nem ninguém. O malvado, ele também é um fragmento de Deus. O bonzinho, ele também é um fragmento de Deus e precisa dos dois para voltar a Deus. Vocês já viram o caduceu de Mercúrio? O caduceu de Mercúrio é aquele báculo que em cima tem duas asas e tem duas serpentes se entrelaçando na subida. Esse processo de ascensão é o equilíbrio e o entrelaçamento das sombras. Tem momento que tu tem que ser medroso. Olha aí o Sati falando que eu tenho que ser medroso. Tem momento que tu precisa botar o pé no freio. Tem momento que tu tem que quebrar tudo. Deixar a fúria divina. Jesus quebrou tudo. Teve momentos que ele quebrou tudo. Teve horas que ele foi canal de uma fúria divina que foi lá e destruiu algo que estava complicado. Porque não teve outro caminho. Tem momentos que tem que deixar a sombra se expressar, inclusive, como uma tempestade que vem para varrer as impurezas. Às vezes você está numa situação de perigo que, se você não ativa o medo dentro de você, você joga a sua vida fora. Então a pessoa que é extremamente corajosa, ela pode enfrentar problemas também. Esse que é o ponto. O conhecimento. Com isso, eu chego num ponto-chave. Você ter conhecimento das suas vibrações. Eu tenho conhecimento da minha sombra. A minha sombra, ela está muito associada a uma vontade desmedida de ter que fazer alguma coisa, de não poder parar quieto e de desenvolver algo, de ter que estar criando algo, de que não consegue parar quieto, senão eu me sinto um nada, eu me sinto improdutivo, eu me sinto assim, ó, completamente inútil. E aí eu entro em todo tipo de emoção, e aí eu vejo alguém que está produzindo mais, e eu já entro, ai meu Deus, eu deveria estar produzindo também. Quando eu lutava artes marciais, o meu mestre, e eu sempre fui aquele cara, assim, que quando faz alguma coisa, mergulha muito fundo. Tem muito movimento de escorpião no meu mapa astrológico, então eu mergulho muito fundo. Então, quando eu lutava arte marcial, eu não lutava só para ter uma boa forma física, eu lutava para competir, eu queria ir pro campeonato brasileiro, queria, enfim, né? Hoje em dia eu nem posso mais dar um soco, né? Porque tem um problema aqui no braço, assim. Hoje em dia eu já tô numa fase, assim, mais de paz, assim, tranquilove, né? E a vida justamente me colocou nessa posição porque antes eu queria muito isso. E aí a vida forçou eu a equilibrar pro outro ponto. E isso acontece também. Às vezes a gente tá muito dependente, a vida nos coloca numa situação, ó, agora tu vai ficar independente, nem que seja na marra. E esse que é o ponto. Eu ia dar um exemplo e acabei me perdendo, mas eu ia dar um exemplo com o princípio da arte marcial. Vou lembrar, ou talvez eu não me lembre, daí se eu não me lembrar porque não era pra ser. Mas o que que acontece? O conhecimento e a ignorância. Essas são as verdadeiras facetas. Então, de você ter conhecimento do que é isso, essa pessoa, essa situação, essa relação que está se apresentando na sua vida tem para trazer no seu processo de evolução. E aí você não entra em guerra, porque a polarização ela gera guerra. Aí aparece alguém diferente, alguém que por vezes entra numa outra polaridade em relação à sua. Aí, cara, você julga, você quer batalhar ao invés de harmonizar. Isso acontece muito em casamento, em relação. Daí a gente pensa, eu vou procurar outra pessoa que vai dar mais certo, porque isso aqui não tá dando.
cara, você vai encontrar alguém que vai te desafiar. Ainda mais relação amorosa, assim, família, se juntar. Cara, isso aí desafia desde os primórdios da existência. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma necessidade disso, porque a gente tem uma necessidade de evolução. E olha, um dos maiores palcos da evolução, dentro do processo de estar encarnado na matéria, é viver em família. É conviver com pai, com mãe, ou nem sempre família de sangue. Às vezes é o teu colega de quarto. Se torna uma família. Por isso que a casa 4, a casa de Câncer, dentro do mapa astrológico, fala sobre lar. A pessoa que divide o lar, que divide a intimidade emocional com você, essa pessoa ela tem uma egrégora de família com você. E aí tem boas lições para um e para o outro e sempre vai convergir alguma questão oposta. E você pode ver, você é muito mais parecido com seu pai, com a sua mãe, com seus familiares do que você imagina. Por mais que tenha tantas oposições. E sempre vai ter. É natural, porque é aí que a evolução acontece. E é aí que um precisa aprender com o outro. Onde está muito apertado, onde um aperta muito, precisa afrouxar. E onde o outro está muito frouxo, o outro precisa dar uma apertada. E aí a gente vai se equilibrando. E se a gente tem conhecimento disso, gente, a gente já economiza tempo de luta. Porque a gente não precisa ficar entrando em conflito sem sentido. Uma coisa muito importante nos tempos atuais é saber em que guerra que você está entrando, porque a guerra sempre existiu e ela é a polaridade oposta da paz. Mas a gente tem que saber em qual guerra que a gente está entrando para não perder energia. Tem que chegar um ponto na vida que a gente amadurece e percebe, cara, pelo que eu estou lutando? Pelo que eu estou me movimentando? Pelo que eu estou gritando? Pelo que eu estou fazendo? Pelo que eu estou executando e acordando? Qual guerra que eu estou lutando? Aí eu, nessa altura da minha vida, com a idade que eu tenho, vou ficar entrando em conflito sem sentido com meu pai, com minha mãe, com as pessoas que se apresentam no meu caminho, só para defender uma posição egóica que eu estou identificado. Porque eu acredito que a vida tem que ser assim, porque esse é o caminho certo, sendo que de certo para errado tem infinitas variáveis. Não tem como a gente ser extremista, como eu enfatizo. O mago nunca é extremista. O mago ele nunca é julgador. Sempre que a gente está identificado com algo, a gente aponta no outro. Por mais que a gente não expresse tudo que a gente queria era expressar. Ai, fulana sai com todo mundo, fica com todo mundo, pega todo mundo. Aham, tu tá louquinha para fazer igual? Então esse que é o ponto. A gente lida com mais tranquilidade. Ah, o fulano vai lá e passa o dia inteiro dormindo, não faz nada de útil. Ah, você queria também tirar um dia tranquilove, que você pudesse só ficar dormindo, comendo chocolate e vendo Netflix? Esse que é o ponto. Inclusive, aquilo que a gente aponta e condena do outro como uma oportunidade de observar a nossa própria sombra. Porque é mais fácil apontar, né, gente? É mais fácil, é muito difícil assumir. A gente, às vezes, num processo de discussão com alguém que a gente ama, quem tem marido, quem tem esposa, quem tem pai, mãe convivendo perto, sabe do que eu tô falando. A gente nega. Meu pai vai lá e diz pra mim, tu isso. Não, eu sou um santo. Eu sou um santo. Não, cara, é justamente uma expressão do que tu é, porque o universo é muito sábio. Só que aí é que tá, às vezes nem tu sabe, porque tá inconsciente. Enquanto tá inconsciente, tá regendo a tua vida e tu nem percebe. E aí tá te levando no piloto automático para um círculo vicioso de sofrimento. Esse que é o ponto, galera. A consciência tem o poder de libertar. Então tem que ter consciência das tuas sombras para tu administrar bem elas. Eu falei que eu tenho essa sombra de me sentir um inútil se eu paro. Eu tenho que estar todo dia trabalhando. Eu trabalho de domingo a domingo. Agora eu tirei uns 2 dias de folga. Minha mãe, ela apareceu aqui em casa, né? E aí o que acontece? A vida já me coloca em situações, em relações com pessoas para eu dar uma acalmada nisso. Porque o que acontece? Ó, eu tenho a linha da minha vida. A linha da vida é essa linha que está aqui, ó. A linha da minha vida ela é muito forte até a metade. Muita produção, muita coisa, muita construção e depois ela dá uma enfraquecida. Porque daí, o que eu vou fazer? A minha fisioterapeuta já disse isso pra mim, porque eu tenho esse probleminha no braço. Olha, se tu não parar e começar a cuidar de ti e fazer a tua fisioterapia direitinho,
tu não vai chegar com 40 anos com o braço inteiro, vai ter que parar completamente o movimento do teu braço. Ela falou assim pra mim. Aí eu tomei um baquezão, né? Porque eu, depois de muita teimosia, resolvi agora fazer um tratamento mais profundo aqui pro meu braço, né? Que é um dos desafios kármicos que eu carrego, né? E aí eu percebo de onde é que vem essa coisa de eu me sentir inútil. Cara, por que eu devo me julgar inútil? Eu que procuro buscar evolução de consciência, por que eu estou fazendo isso comigo mesmo? Por que eu estou me açoitando? Sendo que eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou procurando melhorar. Eu devo encontrar um espaço para o relaxamento também. Senão eu vou acabar destruindo a mim mesmo. Porque se tu coloca fogo demais, muito movimento, fogo, 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 tu te queima. Que uma hora explode. Entra numa supernova. Então precisa ter um certo equilíbrio para absolutamente tudo. E aí a gente está sempre buscando alguma validação, né? Porque o ser humano, ele sempre quer uma coisa, ser amado, ser validado. Olha aqui o que eu estou fazendo de boa e tudo mais. E a gente tem que ir se desfazendo desse peso, porque é pesado. É pesado. Tem que estar sempre sendo assim validado, tendo que estar sempre demonstrando o que é ou que não é alguma coisa e ser mais espontâneo. Hoje eu quero descansar. Hoje eu quero trabalhar. Obviamente, nem sempre a sua situação te leva a isso. Às vezes você está em um trabalho, uma situação que você não tem escolha. E é por isso que é tão importante essa questão da evolução da consciência. Olha aí, a Ana tem o mesmo problema que eu, ó, do ombro deslocando. Então, ó, Ana, já foi uma mensagem cabalística para ti, ó, vai buscar um fisioterapeuta. Porque, cara, a gente vai deixando para depois essas partes do nosso corpo que não estão em devida harmonia, chega uma hora que o negócio estoura. Então, por isso que é muito importante dar essa atenção para nós mesmos e se cuidar. E aí que é a polaridade oposta. Eu tive que entrar em contato com a minha família para isso. Porque se fosse só eu sozinho, depois que eu desgarrei um pouco da família e fui fazer a minha vida, cara, aí isso da minha família ancestral, né? Porque agora é outro momento. Agora eu tô aqui casado com a minha companheira, né? É outro contexto. Mas eu tive que voltar para minha família ancestral para ver essa questão do braço, por causa que o meu pai, minha mãe viviam falando isso para mim. E eu pensei, não, a vida tá querendo me trazer um sinal. Não pode ser por acaso todo esse movimento aqui, né? E esse que é o ponto. Essa evolução de consciência, de perceber tudo como um sinal, já é outro princípio do mago. As coisas não se apresentam para você por acaso. Tudo que aparece na sua vida, no seu caminho, na sua tela, dentro do que sua visão enxerga, dentro do que seu ouvido escuta, dentro de tudo que está colocado na sua vivência nesta etapa evolutiva que é ser humano, tem um caminho de evolução para você ir ascendendo. Encontrar uma vida cada vez melhor, que é o que todos querem. E isso, gente, só através da evolução de consciência. Vou dizer para vocês que não tem outro caminho. Todo mundo quer ter uma vida feliz, todo mundo quer ter uma vida próspera, todo mundo quer ter relacionamento legal, todo mundo quer ter paz, todo mundo quer ter harmonia. Sem evolução de consciência não chega nisso. Porque as coisas não vêm de fora, as coisas vêm de dentro. Então, antes da gente pensar em querer ter uma vida feliz, um relacionamento legal, um trabalho massa, a gente tem que começar a virar algumas chaves internas para começar a trabalhar o campo externo que a gente quer viver. E aí, assim que está associado à nossa criação da própria vida, porque sim, a gente é uma fagulha de Deus, a gente tem o poder de criar a nossa vida, a gente pode escolher. Você pode escolher. E às vezes as escolhas ainda são limitadas. Poxa, eu posso escolher, mas eu não tenho muitas opções. Quanto mais você vai trabalhando a sua evolução de consciência, mais opções você vai tendo. E aí vai quebrando as barreiras dos limites. Porque não adianta, gente, eu enfatizo muito isso, a gente querer benefício, efeito, consequência boa, relacionamento legal, trabalho legal, vida legal, estar num lugar legal,
estar em bom lugar se a gente não tem uma consciência interna que leva a gente a isso. A evolução e a expansão da consciência até mesmo para perceber as possibilidades que o teu ser tem, os teus talentos, a tua luz. Se percebendo isso, você tem mais ferramenta para construir isso. Perceber a tua sombra. Eu tenho vergonha. Ó, uma sombra. Eu sou uma pessoa que tem um grande talento. E isso eu vou falar que é até uma coisa minha. Pode parecer que não agora, nessa altura do campeonato da minha vida, que eu já estou um pouco mais velho. Mas, gente, eu tenho muita vergonha. E eu tremo sempre o meu coração e o meu estômago fica embrulhado quando eu vou falar em público, inclusive aqui na live. Só que eu não deixo essa sombra me limitar. Eu reconheço ela e eu trabalhei sobre ela, eu já escutei ela. E quando, ao mesmo tempo, eu sou muito expansivo. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que se expressa muito. E eu trabalhei essa sombra de muitas formas. Eu fiz teatro. Por muito tempo eu fiz teatro. Grande parte da minha vida foi dentro do teatro. Lá eu posso dizer que eu transcendi esse aspecto. Mas, cara, eu sempre tive uma expressão luminosa no sentido de que eu consigo me colocar. Que eu consigo falar aquilo que eu penso e organizar as minhas ideias. Só que isso também nem sempre foi, digamos, como é agora. E quando passar 20 anos vai estar muito melhor. Porque eu vou estar me dedicando nesse processo. Porque eu vou estar me dedicando nesse processo de elevar a minha comunicação, a minha expressão, de conseguir transmitir o que eu passo de uma maneira legal, de uma maneira que possa ser divertido e ao mesmo tempo contundente e ao mesmo tempo que gere uma reflexão, que é o grande objetivo. E aí o que acontece? Se eu tivesse me acomodado no passado, na vergonha, tipo, eu não quero me expressar, não, eu não gosto de pessoas, eu não quero entrar em contato com ninguém, eu quero ficar só no meu canto, eu nunca ia abrir as possibilidades que eu estou vivendo agora. Por isso que essa expansão de consciência é tão importante e também não esse julgamento de que eu sou assim. Não, você está numa fase assim. Mas conforme você vai trabalhando na sua evolução de consciência, você vai percebendo que o desdobramento desta fase é outra mais elevada. E é por isso que eu sempre recomendo fazer esse autoestudo. Buscar esse autoestudo. Porque você vai ver, no seu mapa numerológico, tem números que falam sobre a sua sombra. No seu mapa astrológico, tem números que falam, planetas, signos que falam sobre a sua sombra e também sobre a sua luz. Vai ver as linhas da sua mão. Tem pontos de luz e pontos de sombra. Falei até da minha linha da vida aqui. Né? E isso, propriamente, eu fui alertado. Fui alertado pela minha fisioterapeuta. Ó, tu quer, a linha da vida ela fala sobre o nosso corpo físico. Tu quer que o teu corpo físico esteja em ordem? Começa a mudar a tua consciência. E mudando a consciência, eu começo a mudar o que eu faço e o que eu deixo de fazer e tanto o que eu começo a fazer. Comecei a fazer fisioterapia. Entende? Isso, a longo prazo, vai deixar minha linha da minha vida mais firme para eu ter uma velhice mais bem estruturada. Então esse que é o ponto, essa visão ampla. Essa visão ampla de si mesmo, de você reconhecer. Quando você faz um mapa astrológico, você vê, ó, tá lá minha vergonha, tá lá meu medo, tá lá o meu lado sombra. E também, mapa cabalístico, qualquer um desses conhecimentos. Eu procurei buscar todos eles, não todos, porque tem muitos, na verdade, mas muitos deles, justamente porque eu gosto de expandir. Então eu não quero ficar limitado numa linha de conhecimento só. E aí quando você, por exemplo, começa a ler a sua mão, você começa a ter revelações. De onde é que vem isso? Poxa, minha mãe ela já era uma mulher que tinha tendências melancólicas, depressivas. Então, eu também posso ter isso. E aí, por vezes, eu não consigo nem mesmo celebrar grandes feitos na minha vida. Tá tudo bem. Eu poderia estar num país que está rolando uma guerra civil, sem os dois braços, com 3 filhos. Poderia estar numa situação kármica muito pior. No meio de uma guerra civil. Cara, eu tô aqui tranquilão, tenho minha casa. Meu trabalho tá indo pra frente. E eu ainda me sinto um inútil. Tem algo errado aí. Então esta é a expansão da consciência que vai permitindo você perceber. Olha, eu tenho tendências melancólicas. E essas tendências melancólicas podem impedir o meu desenvolvimento.
Da mesma forma, felicidade extrema também pode impedir o teu desenvolvimento. Lembrando, equilíbrio, porque a felicidade faz tu ficar o tempo todo saracoteando, alegre, gritando, cantando, se mexendo para lá e para cá, expandindo energia. Felicidade é assim, né? E a tristeza te obriga a se recolher. Cara, abraça a tua tristeza porque ela tá querendo te recolher e mostrar algo que não tá legal. Ó, isso aqui não tá legal, isso aqui precisa ajustar. E às vezes a felicidade o tempo todo, assim, de uma forma também desmedida, faz a gente entrar num processo de limitação de utilizar o nosso tempo de uma forma que também nos leve a progredir. Porque a gente está o tempo todo para fora tendo que mostrar alguma coisa e essa felicidade extrema. E sempre que a gente vai para um oposto, a gente cai para o outro. E aí, muitas vezes, inclusive, só consegue alcançar a felicidade e a capacidade de se socializar com as pessoas. Muitas pessoas passam por esse desafio, né? Através de alguma substância, através de alguma válvula de escape. E isso também não é o caminho. Porque isso faz você ficar refém, faz você ficar prisioneiro de algo. E todo o potencial que você tem para desenvolver é nato do seu ser. Não precisa necessariamente de algo externo. Tem coisas, e assim eu digo, nenhuma substância, todas as substâncias, lícitas e ilícitas, eu não estou aqui como julgador, nem como cara moralista, podem ser bem aproveitadas se usadas com consciência, mas você tem que ter consciência. Consciência do que é essa alquimia. Você vai acender alguma coisa, por exemplo, e vai fumar. De onde é que vem isso? Por quais mãos passaram antes? É essa energia que eu quero para mim? Ou eu estou me auto-enganando? Quando eu estou ligando fogo, que intenção, que movimento que eu quero dar para minha vida? Porque toda vez que eu acendo um fogo, seja de uma vela, de uma fogueira, eu estou energizando alguma coisa. O que eu estou pensando nessa hora? Então esse que é o ponto. Consciência sobre as coisas. Para poder fazer um bom aproveitamento. E saber que é tudo um adereço. Mas você não precisa de adereço. Aqui eu tô com alguns anéis, mas eu não preciso deles. Eu tô com eles porque é um adereço, propriamente. Tem o seu aspecto místico, porque cada pedrinha dessas daqui tem um significado. O metal também que foi utilizado tem um significado. Tem uma energia que se imbui no meu corpo. Mas, ao mesmo tempo, não se faz necessário. Então esse que é o ponto. Estava falando sobre felicidade e tristeza. Tem momentos de extravasar a felicidade e momentos de mergulhar na tristeza. E tem momentos de equilíbrio. O equilíbrio é o que devemos buscar, porque daí a gente pode tanto subir para a felicidade tranquilo, sem se afetar, como descer para a tristeza, com equilíbrio, com calma, com tranquilidade, com capacidade de se observar. Esse que é o ponto. Porque se você está o tempo todo naquela coisa de extravasar, de alegria e tudo mais, você vai chegar em casa e você vai sentir um vazio tão grande. E aí você tem que perceber onde que você canaliza a sua energia para encontrar esse equilíbrio. Onde que você encontra dentro do seu caminho, do seu propósito. Porque todo mundo que está aqui nesse planeta tem um propósito de estar aqui. Ao começar a entender isso, você vai encontrando o seu equilíbrio. Porque você para de querer buscar preenchimento em situações, experiências, válvulas de escape que trazem um prazer momentâneo, simplesmente. E nada de errado contra o prazer momentâneo. Até mesmo pessoas que estão alinhadas com o seu propósito, porque requer trabalho. Porque nós temos um plano divino que está na nossa frequência espiritual. Construir isso na matéria requer dedicação, porque na matéria as coisas não são como no espiritual, que você só vislumbra e já está pronto. Tem que construir. Eu sei por que eu estou aqui. E eu estou construindo, com muita disciplina. Ao mesmo tempo, aprendendo a afrouxar um pouco a coisa. Eu vim de uma criação muito regrada. Eu fui criado pelo meu pai. Né? Meu pai, ele que esteja mais presente comigo, e já começou também que meu pai é um cara assim que tem energia masculina muito forte. Então essa coisa do foco, da disciplina, da determinação, ele passou muito para mim. E aí eu tenho que aprender a ter mais compaixão, a ser mais amoroso comigo mesmo, né? Por exemplo. Então a gente vai aprendendo a dançar entre as polaridades. E aí o que a natureza fez? Me trouxe uma companheira que trabalha muito esse valor da compaixão. E aí isso me ensina. Então a vida coloca pessoas no nosso caminho. E muitas vezes eu briguei com a minha companheira por causa dessa coisa assim de que
Não, essa coisa aí, tudo mais, compaixão, amor. Não, o cara tem que fazer, tem que trabalhar, tem que acontecer, tem que movimentar, tem que ver a vida progredir. E aí, né, que entra o meu lado lá, né, masculino desequilibrado, né? Tá, tu vai construir tudo isso pra quê? Pra depois cair por cima de ti. Teu castelinho de areia. Claro que tem uma mensagem. Eu não trabalho, gente, por dinheiro. Eu trabalho de todo coração por amor. E porque eu quero expandir a consciência de todos aqueles que entrarem em sintonia comigo. Eu quero mostrar o que é a profundidade esotérica da existência. É por isso que eu trabalho. É por isso que eu acordo todo dia. Essa é a grande causa da minha vida. Eu tenho uma certa inconformidade com a maneira como a nossa sociedade está. No sentido assim de tanto julgamento, no sentido assim de tanta expressão condenadora, e por isso que a gente ergue muros, fronteiras. A gente passou por uma eleição completamente polarizada, onde todo mundo... Eu inclusive, fui atacado, sabe? Dentro dessa eleição, assim, por familiares, na rua, por pessoa que eu nem conhecia. E isso já mostra a questão polarizada excessiva da coisa. Essa identificação tão grande com um lado e com o outro. Eu costumo dizer, e olha lá, que é perigoso isso que eu vou dizer agora, que se os dois candidatos que a gente passou na eleição por todo esse ciclo polarizado se unissem e as qualidades de um fossem para o outro e encontrasse tipo um ser que pegasse pontos de um e pontos de outro, cara, eu gostaria de votar nessa terceira opção. Porque cada um entra em um aspecto. E isso é um espelho de nós. Os nossos deputados, presidente, governador, tudo isso é um espelho de nós. Então, por isso que se a gente evolui a consciência, a gente constrói um mundo melhor. Por isso que se a gente evolui a consciência, a nossa família melhora. Aí eu paro de entrar em conflito, por exemplo, com a minha companheira, porque eu acredito que tem que ficar fazendo, e ela entra num equilíbrio comigo, a gente se equilibra, a gente não entra em conflito. Aí você entra em conflito também com suas relações, e aí a gente não tem que ficar pintando um arco-íris, a gente tem que ter, inclusive, assim, perceber que tem momentos nublados e momentos de arco-íris. Todo relacionamento passa por tempestade e tem arco-íris. E aí, o que importa? A capacidade de você segurar na mão de quem está com você e atravessar. Curtir o arco-íris, surfar. E também surfar na tempestade. Ou você ficou brabinho, não vai mais falar com o seu pai, com a sua mãe, vai se recolher na sua bolha. Ai, não quero nem saber do meu pai, o meu pai é não sei o quê. Não, cara, teu pai tá aí para te ensinar grandes lições evolutivas. Ai, não gostei, terminei com ele. Tá? Vai lá e vai encontrar um igual, com situações semelhantes. Por quê? Ou você amadurece com quem você tá, ou você repete no próximo ciclo, né? Então essas são lições importantes, gente, para nossa evolução de consciência. E como eu falei, é por isso que eu trabalho e é por isso que eu tô querendo fazer essas lives semanais agora, pra gente poder estar mais próximo, poder conversar mais, poder trocar mais ideias. E desta forma também evoluir a consciência juntos. Quarta-feira que vem vai ter de novo. Eu tô nessa disciplina aí de toda quarta às 20h20 fazer então a live da Mago TV com temas que a gente vai, né, decidindo durante a semana. Tá certo? Olha ali, ó, a Ana já colocou ali, ó. Ela coloca mais emoção e o marido dela coloca mais razão. Então esse é o ponto. É sempre equilibrado, porque a gente não deve também entrar naquela coisa assim da sociedade grega de que tudo é razão. E também não é aquela coisa que tudo é emoção, porque dá problema. Tem que ouvir os dois, tem que estar equilíbrio, tem que ter equilíbrio entre mente e coração. Tem que ter equilíbrio entre dar e receber. Equilíbrio, gente. A palavra-chave do mago. Equilíbrio. Pois com equilíbrio a gente tem capacidade para transformar as coisas. Se você não tem equilíbrio, você aumenta a polarização da coisa. Se alguém responde com raiva ao seu ser, você vai lidar como com isso? Você vai ficar irritado também? Para botar mais fogo? Ou você, de forma equilibrada, vai reconhecer que aquela raiva de alguma maneira está colocada dentro de você também, mas que você tem a oportunidade de responder
com uma polaridade oposta, para equilibrar a coisa. Então responde com calma. Então esse é o ponto, galera. Fica o convite para quem quiser conhecer os cursos, dá uma olhada no meu site. Quem quiser mergulhar mais fundo, também quem sabe fazer uma consulta, analisar melhor sua luz e sombra, ver seu mapa astrológico, seu mapa numerológico, seu mapa cabalístico, as linhas da sua mão, fazer uma leitura de cartas, porque as cartas ilustram o ciclo evolutivo que você está vivendo. Estou nesse momento, com essa situação, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, enfim. Como que eu evoluo isso, tá certo? E tanto os cursos como as consultas e as mentorias, inclusive amanhã temos sessão de mentoria, não sei se alguma das minhas mentoradas estão aqui, todos esses trabalhos são com o propósito de evoluir a consciência. Porque evoluir a consciência constrói uma vida melhor. Não tem atalho, não tem fórmula mágica. Até hoje apareceu uma mulher no meu WhatsApp e perguntou se eu fazia trabalho. Cara, eu não faço trabalho não, eu não... Não, eu faço magia. Né? Eu faço magia. Mas eu não faço trabalho, eu faço pra mim também, eu não faço pras outras pessoas. Eu ensino outras pessoas a fazerem. Eu até tenho curso de magia. Mas, cara, olha, tem que ter muita responsabilidade. Por isso que eu só ensino as pessoas depois de passar uma série de orientações. E eu não saio fazendo. Porque muita gente que sai fazendo trabalho e magia para os outros, eles fazem de forma interesseira para ganhar dinheiro. Eu poderia. Aqui, ó, é tanto. Faço lá um batuque e já era. Mas, cara, isso daí vai gerar problema para mim. E aí é que tá, né? A minha consciência não me deixa fazer isso. Quando tu evolui a tua consciência, tu evita problema. Tu não se deixa levar por alguns impulsos instintivos. Quero ganhar dinheiro, quero pegar aquele ali, quero pegar aquela ali. Não, tu já antecipa o problema. Tá? Tu vai lá, vai pegar aquele ali, mas beleza, lá vem problema. Então esse que é o ponto. Tu, com a evolução de consciência, nossa, a tua vida vai mais suave, sabe? Tu progride mais e tu para de perder tempo com coisa que vai te fazer mal. Então esse que é o sentido. Em alguns casos é válido fazer magia, mas não é todos. Depende muito da circunstância. Isso é assunto para o curso de magia. Né? Então, legal. Você já é aluna, Ana. Que massa. Seja muito bem-vinda. E qualquer dúvida pode me chamar. Isso vale para todos os meus alunos e alunas. Qualquer dúvida eu estou sempre disponível. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas é só me chamar no WhatsApp que eu quero muito ver vocês tendo resultados na vida de vocês. Através dessa expansão e evolução de consciência sobre si, sobre o universo, sobre tudo que acontece na vida. Então é isso, galera. Já fiz o convite aí. Quem quiser dar uma olhada no meu site, o link está na bio. Aí tem os cursos e tudo, né? Não estou fazendo nenhuma promoção ativa para nenhum curso nesse momento. Em breve vou começar a movimentar algumas coisas. Eu estou recém saí, né, da campanha do curso de artes divinatórias, que foi a última turma. E agora eu estou num trabalho mais interno, mais de bastidores, né? Eu estou editando muito vídeo, estou preparando página da internet, muita coisa, né? Porque aqui, né, no Instagram é só uma parte, você não tem noção da trabalheira que é as coisas, hein? Hoje mesmo um amigo meu também fez uma edição de fotos para mim, várias funções. Enfim, Tiro, Chico, me chama no WhatsApp lá que eu te passo lá todas as informações. Ou me chama aqui no direct também, que daí a gente agenda uma consulta. Beleza? E também aí, então, convido a todos para seguirem nesse processo aí da Mago TV e aos pouquinhos, então, compreendendo mais sobre alguns temas esotéricos como luz e sombra, porque sempre tem novidade. Luz e sombra é um tema que até, de certa forma, é um pouco batido, mas sempre a gente consegue pescar algo novo. Então, se você sintoniza com a proposta, vem junto. E também vou pedir, comenta, vou deixar a live salva, comenta, compartilha, marca um amigo, marca alguma pessoa assim que divide com você esse processo de evolução de consciência, alguém que está nessa busca por evoluir a consciência para transformar a própria vida. E é isso, galera. Por hoje eu vou ficando por aqui. Sempre aí vai ter conteúdos novos também aí no Instagram, no YouTube e tudo mais. Convido você a seguir acompanhando e vamos peregrinando nessa busca por evolução de consciência. Uma linda noite para vocês. Hoje eu fiquei bastante. Eu fiquei falando bastante, hein? Quase uma hora aqui. Agradeço você que compartilhou do tempo comigo. Beleza? Boa noite a todos. Até uma próxima.